Oi, gente. Boa tarde. Tô aqui organizando aqui, esperando o pessoal chegar. Espero que todo mundo esteja me vendo bem, me ouvindo bem. Acho que o nosso amigo psicólogo Helder já deve estar por aqui. Eu só preciso descobrir como é que faz para convidar alguém. Aceitar. Ver se dá certo. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, como sempre, Helder. Deixa eu pegar meu cafezinho aqui, porque para quem me conhece faz parte. Preciso só arrumar a câmera para garantir que certo. Me ouvindo bem, Helder? Sim, te ouvindo bem. Ah, que bom, bom. O pessoal tá chegando aqui. A gente fica um pouquinho ansioso, né, para tudo isso, mas eu tô tão feliz por poder estar aqui com você, Helder. Sim, eu também estou muito feliz. Eu fiquei feliz com o convite, né? E desde que você me convidou, me falou sobre o tema, eu acho que eu venho refletindo sobre a temática em si e me abrindo para estar aqui, né, junto com você, estar com as pessoas que estão dispostas a ouvir e eu acho que isso é muito gostoso. Sim. Mesmo no online, nós conseguimos reunir algumas pessoas para poder falar sobre um tema tão importante e que tem tocado a todos nós. Helder, antes de começar aqui, eu estava aqui pensando, né? no, no tempo da gente de faculdade, jamais imaginei que a gente estaria aqui fazendo uma live junto, podendo falar um pouquinho aí sobre saúde mental, né? Dividir esse conhecimento, né, com o pessoal aqui que está junto com a gente. Eu jamais imaginei, olha só, onde a vida nos traz. Exatamente, eu imaginei coisas muito diferentes, mas não imaginei isso. Assim como não imaginei muita coisa, né, que vem acontecendo junto com a pandemia e junto com a formação da faculdade, esse processo de se descobrir como profissional, de se descobrir como psicólogo e assumir esse título. Então, é É diferente. verdade. Helder, vamos lá, vamos começar. O pessoal já está aqui nos acompanhando, né? Sim, Eu imagino que tem pessoas aqui que me seguem, que já me conhecem, e tem um pessoal aí que te acompanha também, né? E acho que me apresentar também, né? Eu me apresento para quem não me conhece, e aí depois eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Pode ser? ok. Bom, para o pessoal aí que não me conhece, né? Eu estudei junto com o Helder, nós fizemos aí a nossa formação 5 anos, a nossa graduação em psicologia. Hoje sou psicóloga clínica, né? Atendo aqui no meu consultório, tenho 29 anos. É uma alegria, sabe? Eu falo assim, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, né? Esse amor pelo ser humano. E sabe, Helder, ter você aqui, uma pessoa tão capacitada, eu sempre te admirei tanto, né? Todo aí o processo da faculdade, sempre me ajudando nas minhas dificuldades. O Helder foi aquele companheiro, né, lado a lado, que nos salva sempre quando a gente está no sufoco. Dividimos alguns cafés aí, né, no nosso tempo de estágio, o café e também os nossos estudos de caso. Um levava o caso para o outro para se ajudar. Isso foi muito bom, né, Helder? Sim, com certeza. Foi um tempo assim de estar num local onde você pode contar com o outro e dividir, né, o que a gente estava vivenciando. E é um prazer, é recíproco essa admiração. Eu tenho muita admiração por você. Eu estou feliz de estar fazendo isso junto com você, né? A primeira live e a primeira conversa, assim, de conversas filosóficas, de
tomar um cafezinho e conversar sobre coisas que são muito importantes e que tangem a psicologia, não é a primeira vez. Na frente das pessoas e convidando outras pessoas, é novo, né? E já vou aproveitar para me, me identificar aqui para vocês. Bom, meu nome é Elder, eu fiz faculdade junto com a Laiane, tenho meus 23 anos, sou psicólogo clínico, trabalho como educador social também, no serviço de abordagem social, e a gente trabalha com pessoas em situação de rua. A minha paixão é a clínica, né, e tenho me interessado muito pelas relações humanas, pelo ser humano em si, como uma pessoa que é pensante, que é reflexiva e que está disposta a mudar a própria realidade. E por isso fiquei tão feliz com esse convite de poder estar conversando sobre tudo isso. Que bom. Ô, Helder, você quer falar um pouquinho aí para o pessoal? A gente começa aí já logo no nosso tema que a gente escolheu, né, para estar falando. Eu queria perguntar para você, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você pensou do tema antes de me chamar. O porquê que você estava refletindo sobre isso, por que foi um tema que te chamou a atenção, para a gente ir caminhando na conversa. Então, Helder, tudo surgiu num grupo de estudo aí com outros amigos, psicólogos, a gente discutindo alguns casos. Isso a gente, enquanto psicólogo, faz constantemente, né? Se reunir com outros psicólogos para dividir conhecimento e nos ajudar. A gente sabe que a gente nunca está pronto, né? Então, o outro sempre nos ajuda. E quando a gente traz alguns casos ali, eu comecei a perceber, assim, junto com alguns outros colegas, algo em nossos pacientes semelhante, né? Uma certa necessidade de afeto, uma carência, uma saudade, um desejo de ser acolhido, de ser amado aí pelo outro. E aí eu falei assim, poxa, é isso mesmo que está acontecendo, que eu tenho percebido muito, que tem chegado essa demanda aqui no consultório, né? E aí eu parei para pensar, falei assim, quanto será que isso pode estar relacionado com tudo que a gente viveu, com esse tempo de pandemia, esse isolamento, esse distanciamento social, né? A gente ficou mais recolhido em casa, a gente não podia mais abraçar, pegar na mão, a gente ficou longe das pessoas que a gente gosta. Falei assim, quanto será que isso pode estar relacionado a isso que está aparecendo agora, né? Que está se mostrando agora, essa vontade de estar com o outro. E foi daí que surgiu essa ideia. E eu falei assim, poxa, vamos pesquisar sobre isso, vamos ver o que está acontecendo e vamos dividir com o pessoal aí, porque as pessoas precisam saber também. A gente não pode entrar nesse novo tempo, né, que se anuncia para a gente aí um pós-pandemia. De qualquer forma, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Aí surgiu essa ideia, eu falei assim, quem que eu vou chamar? Né? Falei, poxa, o Helder, meu amigo, né? Tão admirado por mim, aí eu te fiz esse convite. Bom, foi aí que tudo começou. Olha só que legal, né? Você traz essa demanda que tem sido recorrente e talvez um pouco nova na clínica, né? De pessoas que chegam e apresentam essa dificuldade de afeto. Isso é algo que eu tenho experienciado também com os meus clientes. Chegam muitas pessoas que dizem sobre a dificuldade de iniciar novas relações, manter essas relações. Não é um, né? São vários. E se eles não apresentam essa demanda, sempre apresenta uma dificuldade em como manter e fazer a manutenção das relações que ele já tem. Às vezes em relacionamentos amorosos, às vezes com mãe, pai, familiares. E eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, porque não são problemas que são novos. Então fica uma provocação mesmo, né? O porquê que esses problemas já existiam e por que eles
se tornaram algo mais evidente agora para as pessoas. Porque quando a gente olha um pouco de fora, a gente consegue perceber que há algo desconexo. Muitos pacientes não notavam essas demandas ou essas necessidades sozinhos, mas algo evidenciou isso para eles. E talvez tenha sido realmente a chegada da pandemia. A pandemia em si, ela vem sofrendo uma redução, graças aos avanços da vacinação. Mas a gente ainda tem muitas mortes. Nós escolhemos nos alienar, né? Eu acho que foi um movimento geral de pessoas que escolheram se alienar um pouco, no sentido de parar de ver tantas notícias, de parar de ver os números, porque era assustador, causava muita ansiedade, e as pessoas não estavam dando conta dessa realidade que chegou de uma forma tão avassaladora. Hoje, eu percebo que tem pessoas que estão voltando a ver esses números, né? Nós estamos com 405 mil mortos no Brasil esse ano. Morrem por dia 500 pessoas. Então, são números assustadores, e ainda mais quando nós pensamos que não são só números, são pessoas. A realidade de que nós estamos perdendo mãe, pai, avós, primo, prima, amigos, e chega escancara a realidade da finitude da vida de uma forma tão grande, assusta e faz pensar nas possibilidades que nós não temos vivido. Tudo que nós não fizemos, tudo que ainda precisamos fazer. Então as pessoas começaram a mudar alguns hábitos, né? Pensaram a pensar um pouco mais na saúde, começaram a pensar mais nas relações, porque as pessoas se vão e tem coisas que ficam, né? No sentido de coisas não ditas, desejos que não foram expressados da maneira correta ou de uma maneira mais adaptada. Então, são oportunidades que foram perdidas. E eu acho que talvez... Você acha que as pessoas elas têm refletido mais sobre isso? Eu penso assim, Helder, é isso que você está falando, né? É quando a gente se aproxima da possibilidade de morte, né? Quantas pessoas... Hoje é difícil aí uma pessoa que não perdeu alguém próximo, né? E quando a gente chega diante dessa possibilidade de que a qualquer momento eu posso perder alguém que amo, ou até minha própria vida, eu começo a olhar para aquilo que realmente, de fato, faz sentido, né? E aí a gente começa a entender que o sentido da vida não está somente em aí a gente questão do trabalho, né? Mas estar próximo das pessoas que amo, aproveitar o tempo e estar com quem amo, né? Você estava falando sobre isso e aí eu me recordei, né, que algumas pessoas perguntaram assim: a live vai ficar salva, né? Eu disse assim, vai, né? Embora eu ainda não saiba como faz isso, mas eu vou descobrir aqui no finalzinho. Mas depois eu fiquei pensando, poxa, tem coisa que não vai ficar salva, né? A apresentação do meu filho na escola vai ficar salva? Não, não vai. Tem momentos na vida que eu preciso aí estar com quem amo e que eu preciso fazer acontecer, né, por mim e pelo outro, que não é uma live que vai ficar salva e que eu vou assistir depois, né? Então, sim, as pessoas elas estão de uma forma, não sei se tão consciente, mas elas estão buscando o que de fato faz sentido para a vida. Eu tenho percebido isso. Ainda assim, não de uma maneira muito organizada, mas elas têm buscado. Então, a procura pelo atendimento psicológico tem aumentado, né? Porque as pessoas elas querem, de fato, viver. Elas querem viver. Eu me recordo, Helder, que em uma live que eu assisti a doutora Ana Cláudia Quintana, comecinho da pandemia,
né? 2020, a pandemia começou aí em março de 2020, e poucos meses depois ela fez uma entrevista, uma live, e ela dizia assim: quem você quer ser quando a porta abrir? Eu refleti isso assim, meses, né? Estou refletindo até agora. Ficou tão gravado isso em mim, porque eu sabia, uma hora a porta vai abrir. A gente não vai viver essa pandemia para sempre, porque a ciência está aí buscando uma forma da gente se reorganizar em questão da saúde, em questão da economia, tudo. Mas uma hora isso tudo vai passar. E quem quero ser quando a porta abrir? E para quem quero ser, eu preciso trabalhar em mim durante esse tempo. E a sensação que eu tenho agora é que a porta está abrindo. Essa é a impressão que tem. A porta está abrindo. Né? E o que quero ser? Esse novo tempo que se anuncia. Então eu percebo que as pessoas elas estão buscando o que de fato faz sentido. E aquilo que querem ser, né? Para essa porta aí que começa a se abrir. Acho que eu respondi a tua pergunta. Eu acho legal porque, assim, eu foco muito nessa questão de que nós somos Homo sapiens sapiens, ou seja, um ser que sabe que sabe. A gente se coloca nesse local de detentor do conhecimento. E a gente tem se colocado nesse local por muito tempo, e a pandemia veio e nos tirou, no sentido de que chacoalhou todo mundo, né, e fez as pessoas perceberem que nós não sabemos de tudo, que há muitas incertezas na vida, e a gente precisa refletir sobre tudo isso, porque refletir sobre essa abertura de portas e quem eu sou, quem eu vou querer ser nesse momento, é necessário que você se livre de certezas. Eu acho que as pessoas têm tentado eternizar um, uma posição de conhecedor, de detentor do saber, de pessoa que leva uma vida leve e solta, sempre boa, e eles eternizam coisas que não vão poder ser eternizadas para sempre. Da mesma forma que há a tentativa de eternizar uma live e as emoções que acontecem com ela, ou eternizar um recital de uma filha, uma apresentação de uma filha na escola, através da filmagem, através de fotos, mas esses momentos passam. E há uma consequência, uma responsabilidade das escolhas que são feitas e de como levamos esses momentos da nossa vida, e essas consequências e essas responsabilidades ficam eternizadas de alguma forma na nossa história. Sim. É algo que você carrega consigo. Eu estava refletindo um pouco sobre o significado da palavra afeto, e ela tem uma origem do latim, né, da palavra affectus, e ela fala sobre a disposição que você tem em relação a alguém, uma inclinação que você tem em relação a alguém, seja negativa ou positiva. Então, o afeto, ele pode ser tanto amor quanto ódio. E as pessoas preferem muito mais considerar o afeto só como um espaço para o amor do que todas as outras nuances que vêm no meio do amor e do ódio. Há espaço para indignação, há espaço para carinho, há espaço para confusão, curiosidade. São muitas coisas que as pessoas não se permitem explorar, porque elas querem se manter naquilo que é bom, naquilo que é agradável. As pessoas elas têm dificuldade de conseguir se relacionar com o outro e entender que são pessoas diferentes, que expressam afetos, necessidades, que expressam carinho de uma forma diferente de si, e isso incomoda de um tanto que as pessoas não conseguem sustentar. Sim, e eu Então, penso, Helder, que
essa dificuldade do quanto eu tenho essa dificuldade de me relacionar com o outro, com aquilo que ele mostra de bom, mas também com aquilo que ele mostra de ruim, fala muito sobre a dificuldade que eu tenho de acolher as minhas fragilidades também. Né? Não é só aquilo que eu tenho de bom, mas é aquilo que às vezes fere o outro também. Né? Outro dia eu ouvia da Lília dizer que a autenticidade é a gente acolher aquilo que nós sabemos que temos de bom enquanto potencialidades, mas a acolher também aquilo que eu ainda não consigo, aquilo que eu sei que eu sou falho, né? Que eu tenho aí uma dificuldade. Então é isso também, eu acolher aquilo que sou, naquilo que é bom e naquilo que também é um pouquinho difícil para mim de lidar. Exatamente. Eu acho que ao ser, o estar e o demonstrar, nós somos vulneráveis, às vezes não conseguimos reconhecer que estamos vulneráveis e que isso é algo que precisamos reconhecer, não é sempre, né, que essa vulnerabilidade está lá, mas quando está, dificilmente reconhecemos e é ainda mais difícil demonstrar. Né? Eu sempre faço uma comparação com aquele momento em que a pessoa chega em casa, tira as roupas e coloca a roupa mais confortável, dá aquele suspiro, deita na cama e deixa aquela tensão cair do dia a dia, sabe? De tudo que aconteceu, de tudo que incomodou, de todas as inseguranças e pensamentos que passaram pela cabeça, e elas deixam isso sair para as pessoas que estão mais próximas, porque essas estão acostumadas a ver você como é naquele momento em que você se sente confortável. Estar vulnerável e criar vínculos tem uma relação muito direta, né? Porque é um momento em que você escolhe mostrar isso não só para sua família com quem você cresceu junto, mas mostrar isso para um amigo, né? Uma pessoa que não te conhece, você vai ter algumas afinidades, algumas coisas que são parecidas, outras que são diferentes, e você confiar uma parte sua a ela. E confiar que ela vai fazer o melhor com isso. Há frustrações, há expectativas que às vezes são quebradas, mas para que a gente consiga construir vínculos, esse momento de partilha ele tem que existir. Exatamente. Helder, eu penso que o amor de amigo é o amor mais verdadeiro. Por quê? Porque a gente escolhe, é a possibilidade que a gente tem de escolher. Porque família, né? Família a gente não escolhe. O pai a gente não escolhe, a mãe a gente não escolhe, né? Até mesmo os filhos que são gerados de nós a gente não escolhe. O irmão a gente não escolhe, mas o amigo a gente escolhe, né? E aí é uma escolha que eu faço por estar ali. Mesmo sabendo do defeito que tem, mesmo sabendo quem é, mesmo sabendo que faz escolhas diferentes de mim, mas eu escolho estar ali, né? Eu acho assim, muito bonito isso. Não menosprezando aquele amor que a gente constrói no meio da família. Isso é muito importante. Mas ele só é mais verdadeiro quando eu consigo ser amigo daquele também que está dentro da minha casa. Eu consigo ser amigo do meu esposo, né? Existe uma cumplicidade. Então, é o amor fraterno, aquele amor na família, mas é o amor também que é capaz de ser amigo do filho, né? E pensando sobre isso, Helder, isso eu fiquei refletindo, eu falei assim, poxa, eu acho, né, e percebo que só o amor da família não é suficiente. Por quê? A gente entrou aí nessa pandemia, a gente ficou com quem? Ficou com a nossa família, né? A gente ficou ali juntinho, na mesma casa, tudo. E mesmo assim, ainda tem pessoas que dizem, eu ainda me sinto sozinho, né? E aí aparece toda essa necessidade de se sentir amado, de sentir que eu sou importante para alguém. O que isso me diz? Para mim, Laiane, o que me diz? Que só a família não é suficiente. Eu preciso construir vínculos para além da minha casa.
do lado de fora, eu preciso ter amigos, eu preciso saber com quem contar. Eu me lembrei que eu postei essa semana uma frase. Eu gosto muito de filmes sobre guerra, sabe? Não é por conta da violência, essas coisas, não. É porque eu acho tão fantástico quando alguém entrega, né, a sua vida para salvar o outro, para salvar o amigo. Eu acho que esses filmes de guerra, assim, alguns dizem muito sobre isso. A capacidade que o outro tem de colocar a sua vida em risco pelo outro, por uma escolha, porque ele escolhe, ele poderia não ir, salvar somente a sua vida, né? Mas ele escolhe ir e salvar o amigo. Inclusive, fica uma indicação aí para o pessoal que quiser assistir. Tem um filme muito bom que chama Até o Último Homem. Fala muito sobre isso. Anota aí, gente. Então, aí eu postei, né, no meu status esses dias um post que eu vi e ainda fiz uma reflexão embaixo. Então, naquela imagem dizia assim, que o que importa é quem estão nas trincheiras ao teu lado. Aí a pessoa pergunta, e isso importa? E ela responde, mais do que a própria guerra. Né? E aí eu refletindo sobre isso, eu falei, é isso mesmo. Importa quem está ali nas trincheiras ao meu lado. Porque se a gente para pensar na nossa vida, e olhando para muitos casos, Helder, que eu já atendi, existem muitas experiências, né, fazendo aí esse paralelo com a guerra. Experiência de pessoas que se sentiram abandonadas em meio à guerra mesmo. Você está ali ferido, você está numa situação difícil e alguém foi embora. Né? Eu consigo até imaginar, fazer essa visualização assim, da pessoa ferida na guerra e ela olha e alguém foi embora. Isso é muito doloroso. E às vezes a gente carrega essa experiência. Mas é verdade também que existem pessoas que estão ali nas trincheiras, sabe? Que vão se arriscar, vão arriscar a sua vida, né? Se colocar exposto a levar ali um tiro, alguma coisa para te salvar. Então tem pessoas que estão dispostas a nos salvar. E isso é o mais importante. Porque se eu olho somente para aquele que foi embora e me deixou na guerra, eu permaneço apenas com a ferida, né? Com a angústia de ser abandonado. Mas quando eu olho para as pessoas que estão dispostas a me salvar, né? E eu sei assim que para cada um que está nos assistindo agora, você pode pensar quem na minha vida que eu posso ligar 3 horas da manhã, a pessoa vai lá me ajudar, né? Fulano, estou passando mal, 3 horas da manhã, ela vai me ajudar. É tão bom saber isso, porque isso alimenta a nossa esperança, né? O que dá força para a gente continuar não é quando a gente olha para a nossa dor, para quem nos abandonou, mas sim para quem está disposto a nos ajudar. E eu acho que ter amigos é isso. Construir vínculos é isso. Talvez esse seja um ponto muito importante aí nesse pós-pandemia. Isso me lembrou de duas coisas. Me lembrou um pouquinho do filme O Náufrago, em que o moço ele se vê isolado ali numa ilha e ele faz um rosto num balão e começa a conversar com esse rosto. Acho que isso expressa de como nós somos feitos e como a gente funciona melhor em sociedade. Quanto a gente busca o outro, para que a gente não tenha que ficar sozinho com os nossos pensamentos, para que a gente possa ter outras perspectivas, para que a gente possa sair de uma caixinha que é a realidade construída dentro da nossa mente. Esses dias eu estava em um parque e aí eu vi uma criança, né, que ela estava em cima de um escorregador pronta para descer. E aí ela olhava assim para a priminha dela que estava lá longe e aí ela começou a chamar: Raíssa, vem cá. Né? E ela não descia enquanto a priminha dela não vinha. Então existe essa característica de querer compartilhar bons momentos e momentos difíceis também. Eu acho que essa é uma expressão de afeto.
né, de estar inclinado ao outro. E esses dias eu estava assistindo uma live, né, e tinha um psicanalista, o nome dele era Henrique, não vou me lembrar o nome agora, mas ele disse assim, existe, e havia uma reflexão sobre solidão. E eu acho que essa reflexão sobre solidão é extremamente importante, porque quando a gente fala das dificuldades de afeto que as pessoas têm encontrado, que elas têm buscado ajuda no consultório, na psicologia, a gente fala exatamente sobre isso que as pessoas têm vivenciado, né? Então, o que ele dizia era, existe uma solidão, uma visão da solidão que se refere à falta de pessoas, à falta de alguém, à falta de não ter pessoas junto com você. Mas existe também uma dualidade, porque existe a solidão que se refere a excessos. Quando nós perdemos alguém que convivia muito conosco, essa pessoa está presente em excessos na nossa vida. Quando nós acordamos, quando nós almoçamos, quando nós vamos para o trabalho, quando nós voltamos para casa. E há um excesso de pensamentos, uma inflação de pensamentos sobre aquela pessoa no seu dia, na ausência dela. E o quanto nós temos vivenciado esses excessos em relação às pessoas que nós temos perdido. Familiares, amigos, e também os excessos que nós vivenciamos das coisas que nós fazíamos e deixamos de fazer, e das coisas que nós gostaríamos de ter feito e não fizemos. Isso mesmo. E que se apresentou como impossibilidade, né, pelas regras, pela forma de cuidado. Hoje, a gente não se abraça, a gente se cumprimenta à distância, usando máscara, sem mostrar o nosso sorriso, como uma forma de cuidado ao outro. Eu estou te protegendo enquanto eu estou usando máscara. Eu estou te protegendo ao não ir na tua casa e conversar com você por uma ligação ou por mensagem. É uma forma de cuidado. Então isso reorganiza as nossas formas de demonstração de afeto, nossas formas de cuidado, e diz também sobre tudo aquilo que tem sido negado. Por isso há tanta busca, né, estou pressupondo, né? Por isso há tanta busca por coisas que nos foram negadas durante a pandemia. Quando você fala, Helder, sobre esse excesso também de presença, eu me lembrei de um livro que eu li, de um pedacinho, né, do livro, me veio isso agora, que um senhor já, mas tanto um pouco jovem, ele era viúvo, havia perdido a esposa aí há algum tempo, e um jovem pergunta para ele se ele não vai se casar de novo, né? Ele, apesar de ter uma idade um pouquinho mais avançada do que o jovem, mas ele poderia se casar de novo, né? E aí ele pergunta para ele, você não vai casar de novo, tal? E ele falou assim, não, porque o que eu vivi com a minha esposa vale por uma vida toda. É tão bonito saber isso, sabe? Viver tão intensamente com quem amo, porque ao mesmo tempo que eu estou com essa pessoa, eu posso não estar mais. Estar vivo é uma possibilidade de morrer a qualquer momento e perder alguém a qualquer momento. Mas ele viveu tão intensamente a vida com a sua esposa, né, que ele perdeu ela antes da hora, foi uma morte um pouco precoce, mas ele reconheceu que o que eu vivi, o amor que nós vivemos, vale por uma vida toda. E aí nós conversamos um pouco sobre a iminência da morte, né, a finitude da vida. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né, apesar de eu nunca lembrar o nome do autor, eu nunca lembrar de qual movimento romântico ele era, mas era um momento em que a tuberculose ela estava
se alastrando, muitos jovens pegavam, não havia cura, não havia forma de cuidado, então a expectativa de vida diminuía, eles morriam com 30, 35 anos, e tinha um autor brasileiro que ele estava sempre extremamente preocupado, né? E ele escrevia poemas e falava sobre como era difícil viver com tuberculose, como era difícil saber da finitude da vida, saber que ele não ia poder experimentar tantas coisas. Ele escrevia sobre essa dolorosa realidade que era estar doente e ter que se restringir nas suas vivências. Só que ele era extremamente cuidadoso, né? Então ele viveu até os 80 anos escrevendo sobre como não era possível ele ter uma vida plena. E por que ele não experimentou outras coisas, né? Assim como outros autores, e ficou escrevendo, escrevendo sobre não poder viver enquanto ele vivia? Eu acho que há uma questão dessa, da intensidade de se viver, né? E quantos de nós estão vivendo com intensidade, vivendo aquilo que gostariam de viver? Eu acho que há uma realidade assim cultural, social, econômica que nos impede em certos aspectos. Mas tem muitas coisas que estão sobre o nosso controle. E são sobre essas coisas que eu trago as pessoas para refletir, né? O que está no seu controle, o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. E aí há uma relação também com a família, porque a família ela está presente no imaginário dos filhos e filhas que estão aí tentando viver as suas vidas. E os pais também estão vivendo pensando nos filhos e pensando em tudo que eles têm para oferecer e não pensando em si próprios. Então, há uma dificuldade de olhar para as próprias necessidades e saber o que é necessário viver. Quando você cria um filho e uma filha, por exemplo, eu penso muito nessa relação, algumas expectativas são criadas. Né? O que eu quero para esse filho, o que eu quero para a vida dele, o que vai ser bom, o que não vai. E o filho ele já cresce assumindo esse papel. E há uma dificuldade, às vezes, de fugir disso. E aí, quando eles estão ali, né, eles tentam se diferenciar já na sua adolescência, 13, 14 anos, achar o seu grupo, mas ainda com os pais no imaginário, e quando eles estão mais sozinhos no mundo, com 20 anos, 23, 24, eles passam a perceber que eles estão vivendo coisas que não são deles. São das expectativas dos pais. São dos interesses, das necessidades dos pais. E aí é muito difícil fugir disso. Né? E aí uma reflexão que eu sempre provoco é essa da finitude da vida. Né? Os pais, eles são finitos. Eles vão morrer. E a única certeza da vida é a morte, né? Já dizia Nietzsche. Então, estando diante dessa realidade, quem vai conviver com as escolhas e com as responsabilidades, com as consequências de tudo que você decidiu, é você, não seus pais. Isso é muito sério, né, Helder? Porque às vezes eu posso estar vivendo uma vida toda dando resposta àquilo que os outros esperam de mim. E acabo não buscando aquilo que faz sentido para a minha vida. Né? A minha singularidade, a minha história. É fato mesmo que os pais colocam sobre os filhos. Ouço muitas vezes algumas falas assim, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente se coloca tanto no outro e aí a gente acaba, enquanto filho, crescendo, né, e construindo uma vida para responder às expectativas dos pais. Né? E eu acabo não construindo a minha história. Então, o processo terapêutico, ele nos ajuda nisso também. Né? A desconstruir não só aquilo que os outros colocam sobre a gente, aqueles que estão mais próximos, mas aquilo que a sociedade coloca também.
né? E aí a gente busca construir a nossa história, aquilo que de fato nos faz feliz, nos faz ser quem somos. Exatamente. Tem um poema, né, que ele é muito conhecido assim, aqui no Brasil pelo Pedro Bial, né, que interpretou e assim tem vídeos dele na internet narrando esse poema, que é o Filtro Solar. Para mim ficou muito marcado esse essa poesia porque não sei se é pela minha idade ou por eu ter visto na televisão, eu não me lembro de onde eu vi, mas eu sempre retorno para ele para dar uma olhada nos conselhos que são dados nesse poema. Então ele fala no início assim, olha, eu vou te dar um conselho, use filtro solar. Os benefícios a longo e a curto prazo do filtro solar já estão comprovados cientificamente. O restante dos conselhos que eu vou dizer aqui são baseados na minha experiência errante. Então você pode acolhê-los ou não. Eu acho que o que a gente tem feito nessa pandemia é experienciar, aprender e passar para o próximo, já baseado também um pouquinho nas experiências que os nossos pais e avós nos trouxeram e que são referências assim de afeto para nós. Então a gente guarda isso para a gente. Eu acho que são referências que nós temos perdido, que é um dos motivos pelos quais a gente tem buscado mais afeto nas outras pessoas. E são conselhos que às vezes nós escolhemos ouvir e às vezes não. E às vezes é bom, às vezes é ruim, mas faz parte da imprevisibilidade da vida. Nem tudo é resolvido em estatísticas, nem tudo é resolvido em números. E é uma realidade que a gente vai ter que se acostumar. Então, o quanto também nessa caminhada com outras pessoas, a gente tem percebido que há necessidades individuais e necessidades também coletivas que têm se apresentado, mas o quanto a gente não está cegado um pouco pelas nossas próprias necessidades no caminhar com o mundo. A gente está tendo um retorno assim abrupto, no meu ponto de vista, nessa finalização da pandemia. Ainda há 500 mortos por dia, 500 pessoas, mãe, pais, avós, amigos, pessoas para as quais nós nos inclinamos durante a vida, que são referências de afeto, que são referências de cuidado, que nós temos perdido e que tem nos machucado muito. E a gente vê assim um retorno, uma correria. Né? A gente está tão acostumado a correr, o quanto antes melhor. Então, o quanto antes eu puder ir para uma festinha, o quanto antes eu puder ir para o barzinho, o quanto antes as minhas crianças puderem voltar à escola, porque elas estão perdendo a possibilidade de se conectar com outras crianças da mesma idade, e aí a gente se precipita. Nós já falamos em um retorno, né? Mas quanto esse retorno vai ser saudável? Ele está acontecendo por uma necessidade coletiva, por condições efetivas de acontecer, ou está acontecendo por uma necessidade individual? Quanto as minhas necessidades individuais estão me direcionando para isso? A gente fica cego. Eu lembro de um estudo, né, que ele colocou vários indivíduos que ficaram sem comida por dias, né, semanas, e qualquer outro estímulo para eles era ignorado depois de um certo tempo. Eles só conseguiam pensar, falar sobre comida, desejar comida. Nós ficamos com fome de muitas coisas do nosso dia a dia por muito tempo. Com fome de estar com pessoas que nós amamos, com fome de ter um lazer um pouco diferente, ver outras pessoas na rua, se conectar com pessoas novas. E nós estamos sendo
guiados por essa fome. Me faz lembrar, Helder, aquela barragem que rompeu, né? Brumadinho, Mariana, né? Aparentemente estava tudo ali assim, tranquilo, né? Sob controle. E aí, de repente, aquela barragem rompe e sai fazendo um estrago. Conforme você foi falando, eu fui pensando sobre isso. O que ficou contido, né, durante todo esse tempo? E aí eu preciso cuidar, sim, de tudo isso, para que eu não saia aí fazendo estragos, né? Pensando aí nesse, relacionado a esse tema que nós trazemos, né, a essa sede de afeto. Se de fato foi a saudade do outro, o desejo de estar com o outro, quando agora essa porta começa a se abrir, né, nesse pós-pandemia aí que a gente está entrando, corremos um sério risco de fazer como a barragem, né, de transbordar, e às vezes a gente transborda no outro. A gente vai com uma certa fome, uma voracidade. E será que o outro está preparado? Não sei, né? Às vezes a medida do outro não é a minha. Nós não conseguimos avaliar nem se nós estamos preparados. Exatamente. Dirá Então, o outro. né, quem dirá o outro. Então, nós temos necessidades, a gente está guiado, nós estamos sendo guiados por elas, né? Então, tenho vontades, tenho desejos, e eu chamo o outro para me acompanhar nesses desejos, sem notar se eu estou preparado, se ele está preparado. Às vezes nós não conseguimos observar a relutância do outro, né? E a gente carrega ele com a gente. E às vezes a gente se frustra, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do copo, sabe? Por exemplo, essa xícara de café aqui, pode ser que ela tenha, sei lá, umas 300 ml, né? É a minha medida, é a minha sede é essa. Preciso de 300 ml. E aí, às vezes, eu vou de encontro com o outro e o tudo que ele tem é, sei lá, 200 ml, mas é o tudo, né? E eu volto tão frustrada porque eu acabo indo numa certa voracidade, não sei o quanto o outro está preparado para me dar da maneira com que eu quero, né? Mas não leve em consideração que ele pode ter me dado tudo o que ele tinha naquele momento, né? E aí é tão importante eu saber que eu não preciso buscar somente em uma pessoa. Eu tenho família, eu tenho amigos, né? Eu acho que, resumindo aí a nossa live, um ponto muito importante é a gente construir relações saudáveis. Olhar para quem de fato estão nas trincheiras aí do campo de guerra da minha vida, saber por quem vale a pena estar próximo, quais são essas pessoas que me nutrem, né? Tem pessoas que me nutrem, mas tem pessoas que me sugam, isso é verdade, né? Saber o que me faz bem. E também a responsabilidade por dar, né? Eu vi um comentário aqui de uma colega aqui, ela dizia que nós estamos vivendo um amor diferenciado. Pois, lá, a Sandra disse assim, ó, estamos experimentando um amor diferenciado. Que bom, temos a responsabilidade também de ofertar um amor mais organizado, né? Um amor mais equilibrado. E essa responsabilidade é pessoal. Helder, eu acho que a gente pode ir encerrando aqui, né? Não sei se tem alguma pergunta aí. Nós abrimos uma caixinha de perguntas durante a semana. Isso. Bom, teve uma pergunta que eu gostaria de trazer, né, que foi feita pelo João Conta Histórias, contador de histórias, se eu não me engano. E ele perguntava assim, olha,
existe algum estudo de principais novos comportamentos humanos pós-pandemia devido ao isolamento? Fique à vontade. Então, eu tenho pensado nessa pergunta desde que ela foi feita, e eu fiquei refletindo assim. Quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre crianças, né? Sobre a sexualidade infantil, sobre a adultização e a sexualização infantil, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a história e o que já foi aprendido com aquilo. Então, eu voltei, né? Eu fui num livro do Philippe Arrier, né, que chama a História da Criança e da Família. E ele faz toda uma análise do sistema mercantilista, da passagem para o capitalismo e de como as famílias se organizavam, de que local a criança ocupava nas famílias. Então era muito natural, antigamente, que as crianças elas não estivessem tão inseridas no seio familiar, que inicialmente não se construísse uma relação de tanto afeto, de tanta inclinação para essas crianças. Então, pelo pai, pela mãe terem os seus próprios deveres, as suas próprias rotinas, essas crianças elas ficavam com uma ama de leite. Eram amamentadas e eram criadas até uma certa idade. Era muito comum que essas crianças morressem antes dos 6, 5 anos. E as crianças que passavam disso eram vistas como mini adultos. E depois nós, como sociedade e cultura, começamos a fazer uma reflexão do trabalho infantil, do local dessa criança. A gente começa a inserir um pouco mais o lúdico. E hoje as reflexões que nós fazemos são totalmente diferentes. A criança ela conquistou um espaço muito grande. Ela não é vista da mesma forma, né? O vínculo é construído desde do início da gravidez, da descoberta de que se está grávida, né? E essa criança já vem ganhando um local na família. Eu acho que isso acontece como um movimento em relação a tudo na nossa vida. E as mudanças de comportamento, elas acabam sendo direcionadas, talvez, guiadas por algumas instituições na nossa vida. Enquanto sociedade e cultura. Então, a gente tem a escola, a família, a igreja e o Estado. E também dá para adicionar o trabalho e a sociedade de consumo. Eles são organizadores dessa vida em sociedade e dos comportamentos. Então a gente começa a questionar muitas coisas a partir do momento em que há mudanças culturais, em que há mudanças que são causadas por eventos históricos que nos forçam a nos movimentar. A pandemia foi acontecendo. Exatamente. Então, isso vem acontecendo no nosso dia a dia. Essas mudanças elas já podem ser observadas no nosso dia a dia. Então, a gente fala muito em home office, a gente fala sobre aulas online, né? As nossas crianças, que antes a gente se preocupava extremamente em como a exposição à tela, a eletrônicos, ia ter algum impacto no desenvolvimento delas, hoje a gente fala em educação online. As igrejas que colocavam a própria igreja como local, enquanto templo e local de acesso às suas figuras religiosas, elas passaram a fazer cultos online. Então há toda uma reestruturação.
e a novos comportamentos. E só por curiosidade, assim, quando foi feita essa pergunta, eu sei que tem sido feitos muitos estudos, eu fui dar uma pesquisada ali nos mecanismos de pesquisa acadêmica, né? Dar uma olhada nos artigos. Então, há muito que se fale sobre saúde, acolhimento e psicologia em relação ao pós-pandemia. Eu acho que tem sido evidenciado essa necessidade de afeto, talvez alguns comportamentos mais ansiosos, alguns transtornos que têm se evidenciado devido à pandemia. Mas o que eu percebo é que se você jogar lá pós-pandemia e comportamento, há muitas pesquisas na área de consumo, há pesquisas na área de divulgação, de marketing, de turismo. Então, são coisas que beneficiam alguém dentro do sistema capitalista. Então, a gente não pode retirar esse sujeito enquanto pessoa de um contexto histórico. Se a pandemia tivesse acontecido em um outro momento, as coisas poderiam caminhar de uma outra forma. Nós estamos em uma alta de tecnologia e a gente tem caminhado para isso. Então, o comportamento de consumo, o comportamento do ser humano, ele tem sido analisado, por exemplo, pelos marqueteiros, né? Pelas pessoas que organizam o consumo, para que isso possa ser usado em benefício de alguém. Assim como no mercado de trabalho. Com tudo que está acontecendo aí, Helder, isso vai nos afetar de alguma forma, né? Então, para a pergunta do nosso colega aí, sim, né, tem aparecido muito como resultado do que nós vivenciamos, a morte, o medo, o pânico, tem trazido, sim, uma demanda aí de pessoas mais ansiosas, né? Um certo pânico, né? Eu tenho presenciado muito pessoas com síndrome do pânico também. Então, a pandemia ela tem afetado a nossa saúde mental. Por isso que é tão importante as pessoas tomarem consciência disso, do quanto é necessário cuidar também da saúde mental. É extremamente importante. Então, tem trazido um resultado mesmo. Eu falo pela experiência aqui de consultório. Sim, exatamente. Bom, outra coisa que foi perguntada foram sobre os principais sintomas e diferenças de uma pré-depressão e de uma ansiedade. Vou responder essa? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Os principais sintomas e diferenças de uma pré-depressão ou de uma ansiedade. Bom, a ansiedade que é um dos que eu tenho mais presenciado, né? Pessoas com sintomas de ansiedade. A pessoa ela não consegue ficar muito tempo no presente, né? Ela se lança de uma maneira muito rápida no futuro, no que pode acontecer. E sempre na possibilidade aí, na imaginação da pessoa, é algo que vai dar errado. Na maioria das vezes é assim. O errado acontece muito mais na imaginação do que de fato na realidade. Então, na imaginação da pessoa, vai dar errado, não vou conseguir, né? Não vai dar certo. Então, a ansiedade, ela pega a pessoa e tira ela aqui do presente, né? E lança ela no futuro de uma forma aí quase que pronta na imaginação dela, né? Causa aí uma angústia e tem alguns sintomas fisiológicos, né? Isso é algo muito prejudicial. Por quê? Porque quando a pessoa ela sai desse presente, ela acaba aí
não conseguindo dar conta do que tem agora, das demandas do agora, né? Então, onde que isso vai refletir? Nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Como Eu eu achei que tinha... tá, como faz parte aqui, né, do modo tecnológico. Mas é isso, traz prejuízos para o agora. Porque a pessoa ela está tão preocupada com algo que pode acontecer e que não está acontecendo, que ela acaba não conseguindo organizar as coisas aqui no agora da melhor forma. Né? E aí a gente, enquanto terapeuta, o nosso papel é trazer a pessoa para o agora e devolver para ela o que está acontecendo agora. Vamos olhar, isso de fato que está acontecendo na tua imaginação, está mesmo acontecendo agora? Né? E o que pode ser feito agora? Né? Isso, a gente não, isso que você tanto se preocupa, tem medo, tal, isso a gente não consegue. Onde a tua mão alcança? Né? Eu gosto muito de usar essa expressão. A gente mexe naquilo que a minha mão alcança. Minha mão alcança no hoje, não alcança no amanhã. Né? E já quanto à depressão, a gente vê uma pessoa assim muito traz consigo um sofrimento muito das experiências passadas, daquilo que ela vivenciou, né? E aí a gente vai ouvir toda a história dessa pessoa e na maioria das vezes esse sofrimento é porque ela se fixou muito mais naquilo que deu errado. Algumas coisas deram errado, mas algumas coisas deram certo. Né? E são esses motivos ali que deram certo que fazem com que a pessoa possa ter motivos para continuar. Eu gosto muito das histórias do Viktor Frankl, que é aquele psiquiatra que viveu no tempo lá do campo de guerra, né? Isso, do Holocausto. E aí ele conta muito, né, que a primeira coisa que ele fez para pesquisar ali, um projeto de pesquisa, vamos dizer assim, os estudos que ele tinha ali dentro do campo de concentração, era o que mantinha aquelas pessoas ali. Elas poderiam se suicidar, né? Era um lugar extremamente de sofrimento, mas o que mantinha essa pessoa viva? Eram alguns motivos, né, que mantinha ela viva, era uma esperança. Né? Então, eu gosto muito de olhar para isso, a esperança. Aquilo que vivi, que também deu certo. Né? Se a gente olha para a nossa vida, a gente tem coisas difíceis para contar, mas tem coisas boas também. Né? E a depressão, ela vem assim carregada de muitas experiências negativas. Então, eu sofro de novo como sofri naquela experiência. Acho que é mais ou menos isso. Só complementando, na depressão, né, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, é muito fácil dizer de depressão e ansiedade enquanto sintomas. Qualquer pesquisa no Google vai nos informar sobre isso. Com depressão, afeta o nosso padrão de sono, afeta a nossa alimentação, afeta a nossa capacidade de fazer coisas. Mas eu gosto de pensar enquanto nossas capacidades de lidar com a realidade. Né? Eu acho que da forma como você disse, da forma como você descreveu, os sintomas eles vão estar presentes, né? E eles nos direcionam para um diagnóstico, mas é importante o que será feito com esse diagnóstico. Você está se sentindo incapaz de fazer coisas? Está se sentindo preso no passado? Por quê? E aí permanecer com essa emoção, com esse sentimento, com essa realidade que se instala dentro de você para conseguir resolver dentro de si, elaborar para poder seguir em frente.
Existe, lógico, uma questão genética, de questões hormonais, né? De ocitocina, outros hormônios que nos fazem sentir menos do que aquilo que a gente gostaria. Uma deficiência nos nossos neurotransmissores. Mas, enquanto realidade do que está ao nosso alcance, a gente, enquanto psicólogos, podemos falar muito sobre essa questão mais reflexiva também. Por exemplo, a ansiedade é uma emoção, né? E a ansiedade, enquanto sintoma, enquanto doença, tem ganhado muitos holofotes. Mas a ansiedade não é uma doença. A ansiedade é uma emoção que não pode ser eliminada. Tem muitas pessoas que perguntam e dizem assim: como é que eu me livro da ansiedade? Eu digo: olha, não é possível. Eu estava ansioso, por exemplo, antes de entrar aqui, nessa live. Mas como uma emoção que me prepara para um momento. As nossas emoções, elas têm funções adaptativas. De nos indicar coisas que estão boas ou que têm nos causado problema. E a gente tem dificuldade de olhar para essas coisas e permanecer com a emoção. Existe um movimento muito específico de quem está ansioso, de pensar assim: nossa, isso aqui está me deixando ansioso, vou tentar não pensar nisso para me deixar ansioso. Mas só de tentar não pensar nisso, eu fico ansioso por medo de ficar ansioso e ter uma crise de ansiedade. Isso vira um ciclo. E gira um ciclo. Que tal permanecer com a emoção? Olhar o porquê que está te deixando ansioso e lidar com isso. Né? E ver Então, o que pode ser feito, né, Helder? Eu trato muito com os meus pacientes, assim, o que pode ser feito, a possibilidade do agora. Né? Às vezes a gente se angustia muito pelo que não é possível agora, né? Mas e o que é possível? E aí, diante disso, é, isso dá uma certa acalmada, né? Porque eu estou fazendo alguma coisa, eu não estou só envolvida nesse sentimento, né? Estou colocando alguma coisa na prática, mas dentro daquilo que é possível no agora. exatamente. Helder, se deixar, a gente fica aqui horas e horas, porque é sempre tão bom falar com você. Eu gosto, Helder, sempre assim, diante de cada escolha que eu faço, poder pensar um pouquinho o que isso diz sobre mim. E eu não te contei, sabe? Mas eu fiquei, é uma surpresa para você agora. Meu Deus. Vou te pegar de surpresa, mas eu quero te dizer assim que quando eu parei para pensar no tema da live e por que eu convidei você, eu me lembrei, né, dos nossos tempos de estágio, do café, dos pãozinhos, né? E a gente conversava ali sobre alguns casos e a gente se ajudava, né? E aí, quando eu penso sobre esse tema e que está tão envolvido no quanto o outro é importante para mim, para parar para pensar o quanto o outro é importante para mim, eu entendi, né, da saudade daquele tempo, que foi bom. Não é sobre o café, não é sobre o pãozinho, era sobre amizade, né? Aí fez todo o sentido para mim a escolha de ter convidado você, né? Que bom que a gente é longe, o Helder é de Ribeirão Preto, eu sou de Orlândia, mas que bom que a gente tem a tecnologia aí para a gente poder continuar mantendo o nosso vínculo. Quero dizer para o pessoal que, gente, o Helder é um psicólogo assim excelente. Helder está atendendo online, né, Helder? Online e presencial, é isso? Online e presencial. Online e presencial, sempre com um certo carinho, com muito cuidado com seus pacientes. É um psicólogo que eu confio, fica aí a indicação, né? E é isso, Helder. Eu queria dividir isso com você, que eu fiquei feliz de descobrir isso em mim, né? Que esse tema dessa live nasce também de tudo aquilo que a gente viveu, que foi muito bom. Bom, muito obrigado. Eu acho que
é muito... Tem coisas que eu acho que só dá para definir de uma forma, né? Dá um quentinho no coração de ouvir isso. Existe realmente uma saudade que ela produz coisas novas, e eu também tenho muita saudade desses tempos, né? De boas conversas, de boas reflexões, e eu acredito, né, que a gente pode continuar de outras formas alimentando os nossos vínculos. A gente alimenta de formas diferentes. Acho que estar nessa live aqui hoje foi alimentar o vínculo que eu tenho com você e construir vínculo também com outras pessoas que estão ouvindo, né? Eu fiquei pensando, nossa, estou falando tal coisa, vai ter pacientes que eu estou falando especificamente deles, né? E eu queria dizer que não, são várias pessoas que têm vivenciado coisas parecidas. E eu queria parar para refletir, né? Tem tantas pessoas se sentindo sós, tem pessoas se sentindo desencontradas, pessoas que têm buscado afeto. Eu tenho o desejo de buscar afeto, mas acaba se travando de certa forma. E eu fico pensando, por que tem tanta gente só que não se encontra? Como é que os meus pacientes não se encontram, né, nessa solidão? Que eles não encontram outras pessoas que também estão se sentindo só. Então, é uma realidade que, enquanto solidão, as pessoas têm sentido que estão sozinhas, que só elas é um sozinho não só de estar sem outras pessoas, mas de que só ela está vivendo aquilo também. Eu acho que É verdade. eu acho que uma Pode coisa falar, importante, eu comento depois. eu acho que uma coisa que fica também é dizer para as pessoas, né, que vão ter pessoas que vão assistir a live e também vão se identificar. Vocês não estão sozinhos. E sabe, Helder, a gente tem essa responsabilidade também de buscar as pessoas, né? Eu não tenho medo, assim, de falar algo de mim, pessoal, porque sou eu, né? Mas eu me lembro que eu falava muito sobre isso com a minha psicóloga, né? Quanto que o espaço da clínica, às vezes, é um lugar solitário, né? A gente fica o tempo todo, porque você está o tempo todo disponível para o outro. E aí, esse corte desse vínculo com a faculdade, eu acho que nós sentimos muito, né? Esse afastamento, tanto da pandemia quanto da faculdade, tudo isso. E aí, eu entendi que eu precisava buscar meus amigos de volta. Eu precisava criar novos vínculos. Eu tinha essa responsabilidade. Não adiantava eu ficar me lamentando que, por muitas vezes, eu me sentia sozinha. Mas eu tenho amigos. E onde eles estão? E por que que eu não alimento esse vínculo? Porque na maioria das vezes a gente fica parado, né, reclamando. Mas eu tenho essa responsabilidade. Por quê? Porque para mim é importante. Quem é o mais interessado nisso? Sou eu. Então eu vou construir amigos, vou buscar os meus amigos e vou alimentar esse vínculo da forma que é possível. É isso. Perfeito. Eu queria falar só uma coisinha para finalizar. Eu acho muito interessante isso de quem é o mais interessado nisso, e eu coloco isso como provocação para todos que estão ouvindo. Eu acho que em algum momento todos se deparam com alguma questão muito individual, dúvidas, se encontram sem encontrar um caminho, ou diante de decisões ou insatisfações. E há uma dificuldade de se movimentar em direção à solução. Não é sempre. Existem questões que fogem do nosso controle. Mas daquelas que estão no nosso controle, por que não tem se movimentado? E quem é o mais interessado nisso? A gente falou muito sobre o viver com intensidade, né? Sobre as satisfações. Tem um termo, né, da psicanálise que é a mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa, ela nasceu de uma necessidade que o Winnicott, que foi o autor que cunhou o termo, viu ao perceber que muitas mães estavam preocupadas se elas estavam fazendo tudo o que era possível e bom para os filhos.
não possível, mas o que era bom. E há limitações enquanto mãe, enquanto pai. E a gente não consegue buscar a perfeição. Então, a mãe suficientemente boa é aquela que consegue mostrar ao filho que há frustrações e que nem sempre ela estará lá por ele, mas consegue também sanar algumas necessidades. E a gente precisa começar a falar um pouco sobre uma vida suficientemente boa. Nós não vamos Quem conseguir sabe é tudo. uma próxima live, né? Quem sabe? Exatamente. Ser Exatamente. suficientemente bom. Perfeito. Ser suficientemente bom e considerar a vida como suficientemente boa para nós. Nós não vamos conseguir tirar tudo da vida, mas nós vamos conseguir viver frustrações, sabores e dissabores com intensidade. Se a gente conseguir se movimentar em direção ao que é importante para nós. É isso. Gostaria de deixar também a indicação, né, de você como psicóloga, porque quando eu fui divulgar, eu falei, né, a Laiane é uma psicóloga extremamente sensível, sensata, que busca entender, estudar os casos dos pacientes, que está ali com uma atenção plena, né? Então eu não tenho receio de te indicar. Eu sempre faço indicações por pessoas que eu tenho certeza que vão fazer um bom trabalho. E isso eu consigo garantir de você. Então, eu acho muito importante que as pessoas nesse momento, ao perceber que elas estão limitadas e que às vezes elas não conseguem se movimentar por uma questão de perspectiva da própria vida, possam buscar ajuda. Então, nós, como profissionais da saúde mental, podemos oferecer uma ajuda muito precisa. Sim. Estamos preparados para isso. Exato. Né? O pessoal aqui, teve um pessoal que agradeceu, né, elogiou a live, a gente também agradece a presença de vocês, né? Realmente foi uma delícia de live, foi muito bom. Quem sabe, né? Nos vemos aqui outra vez com outro tema, trazendo algo tão importante. Então, obrigada, quero agradecer vocês também que estiveram aqui com a gente. Espero que a gente possa ter colaborado, ter nutrido aí de alguma forma, né, Helder? É Exatamente. isso. Espero que Obrigada. levem como um pedacinho, né, de reflexão para a vida de vocês e possam levar isso como extensão do que foi dito aqui, né? Que a reflexão não fique entre eu e você, mas entre as pessoas que assistiram também, elas continuem refletindo. Exatamente. Um abraço, um beijo, fica com Deus e até logo, Helder. Obrigada. Até, Tchau, muito tchau. obrigado. Tchau, tchau.